Hello, buenas noites, finalmente. Que encontro é esse que você está adiando com a sua melhor versão do dinheiro, que está no seu campo, que está no meu campo, que está no campo de várias mulheres, e por isso está travando esse encontro de hoje para falar sobre o dinheiro. O que é isso? O que fazemos com isso? Como podemos melhorar isso? Então, hoje, live, você ganhou um presente. Recebe esse presente agora. Você que está aqui agora, está ganhando um presente. E não é por acaso. Isso aqui ia ser um evento pago, tá? Só para quem pagou e está na comunidade. O novo é agora. E as pessoas pagaram um plano trimestral, um plano semestral e você está recebendo de graça. Então, aprende a receber, agradece, porque quem recebe pouco consegue receber muito. Quem não dá valor ao pouco que recebe gratuito, como é que vai dar valor a mais dinheiro, a mais possibilidades, a coisas que vão vir cada vez mais com facilidade? Se você só dá valor ao que vem com dificuldade, ao que você paga. Então, bem-vindas. Já compartilha essa live aí com todo mundo. Compartilha essa live, porque ela vai ser o sumo aqui, o supra-sumo de um material inédito para quem realmente está escolhendo ir para um nível a mais de sustentação para manifestar dinheiro. Você quer sair de um patamar em que você está hoje com relação ao dinheiro e ir para outro patamar, um patamar em que você realmente consiga sustentar um termostato maior financeiro? Eu vou falar sobre isso hoje. O que é termostato e o que é você sustentar essa frequência para você conseguir viver tendo essa realidade, essa frequência de dinheiro, de facilidade com a sua vida financeira, ok? Então, se você está escolhendo ter isso, essa live é para você. Se você tá escolhendo só ter uma ferramenta mágica para repetir e atrair dinheiro, essa live não é para você. Por quê? Porque aqui a gente vai falar de coisas de adultos, vida adulta. E muitas vezes a gente não está manifestando dinheiro como deveria, porque a gente não assumiu essa mentalidade adulta de ganhar dinheiro, porque a gente não foi ensinada isso, né? Por muito tempo, desde quando a gente nasceu, a gente convive com a mentalidade de evitar o dinheiro, ter medo do dinheiro, ter medo de perder dinheiro, ter medo de lidar com dinheiro, ter medo de emprestar dinheiro, ter medo de falir. Então, o medo é um sentimento que geralmente tá no campo aqui da maioria das mulheres, provavelmente, com relação ao dinheiro. Mas, se você quer saber o que está relacionado ao dinheiro, você precisa entender quais são as prisões que você está na sua mente, tá? Na sua mente existe uma prisão. E eu vou te falar o que é essa prisão. Hoje, agora, tá? E aí, de acordo com essas prisões, você não tá presa em nada. Mas é como se você estivesse vivendo uma realidade em que você se sente presa. É como se você estivesse dentro de uma cela. Literalmente, dentro de uma cela, de uma prisão. Como se você tivesse sido presa lá no sistema penitenciário. Você não está presa, seu corpo não está preso nesse local físico. Mas, constantemente, quando você pensa no dinheiro, quando você pensa em mudar a sua vida e ter mais facilidade com a sua vida, e você relaciona com dinheiro, você não consegue ver saída. Você se sente assim de alguma forma? Comenta aqui se você se sente de alguma forma presa em alguma situação financeira.
Comenta aqui. Boa noite, Lucélia maravilhosa. Minhas maravilhosas da comunidade. A gente vai ter muitos encontros na comunidade para falar sobre isso, tá? Sobre questão financeira. Muitas. Só que vocês vão perceber que o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas a gente vai resolver esse buraco para ir para o próximo passo da cocriação. Então responde aqui sinceramente. Você, quando você pensa no dinheiro, quando você pensa em algo que está relacionado ao dinheiro, não necessariamente o dinheiro. Às vezes você quer ter uma vida melhor, às vezes você quer ter alguma expansão com algo na sua vida, mas você se sente presa com relação a isso de não conseguir avançar. E você, de alguma forma, relaciona isso ao dinheiro também. Isso faz parte da sua realidade? Comenta aqui se sim, de 0 a 10, o quanto que faz parte da sua realidade. Fala comigo, de 0 a 10, o quanto que alguma coisa que você sente que te prende com relação ao dinheiro, avançar com relação ao dinheiro ou expandir e tem relação com o dinheiro, você se sente preso. De 0 a 10, você precisa saber isso, tá? E aí, é o seguinte. Quando você pensa no dinheiro e você toca no seu corpo e você se conecta com essa sensação, qual é a sensação que vem? Qual é o sentimento que vem? Você consegue identificar? A primeira coisa que vem quando você pensa no dinheiro, ou nisso tudo que eu falei que está relacionado com dinheiro, qual é o primeiro sentimento que vem? E em qual lugar do seu corpo isso está relacionado? Você consegue identificar? A Suzy colocou aqui 6. Então, de 0 a 10, o quanto que de alguma forma você se sente presa com relação a essa questão do dinheiro, tá? Ou algo que tenha relação com o dinheiro, que você não se sente livre para poder ter acesso a isso ou para poder viver isso, tá? Você precisa começar a identificar isso, tá? Aí, não consegue identificar o que você sente quando você pensa no dinheiro? Fecha os olhos, imagine o dinheiro na sua frente. Fecha os olhos e imagine o dinheiro na sua frente. Imagine que o dinheiro é uma pessoa. Essa pessoa, ela tá maior, ela tá menor, ela tá igual. O que você sente com relação a essa pessoa? Se o dinheiro fosse uma pessoa, o que você sente? Medo, frustração, indignação, se sente menor, se sente insegura? O que você sente? Faz esse exercício diariamente para você começar a se conectar com o que você sente sobre o dinheiro. Porque você só vai conseguir mudar, porque, gente, dinheiro e questão financeira é um relacionamento que a gente tem. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, a gente está trocando informação sobre essa coisa que a gente está, de alguma forma, pensando, sentindo, querendo, pedindo. A gente está se relacionando com isso. Então, se a gente se relaciona no espaço de eu não me sinto bem, eu me sinto insegura, eu tenho medo, você tem que pensar, você tem que começar a perceber qual é o relacionamento que você tem com isso, como se fosse realmente uma pessoa. Você tem alegria quando você pensa no dinheiro. Tá, mas aí você tá pensando no dinheiro se você tiver. Mas você pensando no dinheiro na situação que eu te falei, né? Na situação que eu falei de o que eu quero. Eu quero isso. E eu me sinto presa com o dinheiro e com isso com relação ao que eu queria ter, eu queria manifestar. E aí, o que eu sinto sobre isso? Quando eu olho para isso e olho para o dinheiro, o que eu sinto sobre isso? Como que o dinheiro tá para mim? Ele tá maior? Ele tá menor? Ele tá na frente? Ele tá atrás? Ele tá acima? Ele tá do lado? Como que você começa a fazer esse exercício? Porque é importante. Por quê? Porque se é um relacionamento que você tem
com esse objeto, com essa coisa ou com o que você quer conquistar, você precisa entender como você se relaciona com isso. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu quero, é bom, dinheiro é maravilhoso, eu quero dinheiro, eu quero ser rica. Mas quando você pensa no caminho ou você pensa em ter, o que geralmente você sente? Você sente uma resistência. E essa resistência que você sente é o que te afasta desse relacionamento, tá? E isso aí são as prisões que a gente tem, tá? Mentalmente. Você acha que não tem nada. Mas se tem algo que tá te afastando de alguma forma da vida que você gostaria, existe um bloqueio, existe uma prisão com relação ao dinheiro, tá? E como perceber isso e como começar a trabalhar isso. A gente vai começar a falar isso hoje, eu vou falar de coisas práticas que você pode identificar com relação a isso e começar a mudar, tá? Primeira coisa que te prende, aí já é uma coisa que tá fora, tá? Aí é a coisa do relacionamento que eu falei, tá? Eu vou falar coisas mais de relacionamento e depois eu vou falar de coisas que realmente estão no seu campo, que aí você vai começar a identificar e liberar isso. Então, assim, a primeira coisa que você faz que te afasta do dinheiro é você se sentir vítima. Você se sentir vítima. Eu não consigo acessar, a culpa é do governo, a culpa é do meu marido, a culpa é minha que não sei também fazer as coisas, a culpa é... Sempre quando você procura o culpado para algo que está relacionado ao dinheiro e você não tem o que você quer da forma que você gostaria, você não está se colocando como parte dessa criação com o dinheiro. Você está delegando a responsabilidade a algo ou a alguém. Sim, mas o fulano fez isso, mas o ciclano fez aquilo. Sim, ele fez o que é dele, o que é responsabilidade dele, você deixa com ele. Se ele tem responsabilidade de alguma coisa que tá te afastando do dinheiro, ele é um reflexo do que tem relacionado a você. Então você não vai mudar ele, você vai mudar. Quer ver? Ó, eu já falei sobre isso. A gente tem um espelho aqui, ó. Você tem um espelho. Aí você tá vendo aqui, ó, esse quadro aqui refletido? Você quer tirar o quadro, você quer mudar o quadro, que é o que você tá vendo. Só que o quadro, ele tá refletindo a imagem que vem do espelho, tá? Você tá gerando uma imagem que reflete o que é espelho de você. Aí você quer brigar com a imagem, mas na verdade o que você tem que mudar? O espelho. Você tem que mudar o que vai refletir, o que tá criando essa imagem que vai ser refletida. Não sei se fez sentido para você. Você tem aqui um espelho e você tá criando uma imagem a partir desse espelho. Esse espelho aqui tá sujo. Você vai limpar o espelho e não brigar com a imagem que tá saindo suja. Entendeu? Então, a primeira coisa para você fazer é você sair do papel de vítima. Ah, mas fulano fez, mas qual é a minha parte nisso? E não é parte de culpa, não é se culpar, não é se colocar como vítima de você mesma. É você falar assim, ok, eu estou esperando isso do governo, eu estou esperando isso do sei lá o que, eu estou esperando isso do meu emprego, eu estou esperando isso do concurso público, ok. Eu posso controlar isso? Não. Mas eu posso controlar o que eu sinto sobre isso e como eu me relaciono com relação a isso. E é isso que você vai começar a fazer. Então, dinheiro e vitimismo não coexistem. São frequências totalmente contrárias. Existe uma tabela, que eu até vou colocar lá na comunidade do Novo agora. Existe uma tabela, que é a tabela de frequência, que são as escalas de frequência.
que correspondem às escalas de consciência, de nível de consciência que você tem, de modelo mental que você tem sobre o dinheiro, tá? Quando você tá num nível de raiva, de orgulho, de resistência, a sua frequência costuma ser, no máximo, até 200, tá? E aí, o que você quer atrair, seja o que for, que está relacionado ao dinheiro, ou prosperidade, ou abundância, eles vibram alto. Por quê? Porque se você quer ter mais facilidade, mais acesso, você vai ter mais recursos. Então, recursos e coisas que vão facilitar a vida, eles vibram alto. Eles vibram alto. Ah, mas dinheiro faz mal. Dinheiro é do mal. É? Dinheiro é do mal ou quem é do mal fica pior com o dinheiro? Ou as pessoas que são do mal usam o dinheiro para isso? Aí é outra coisa. Não é o dinheiro, é igual tipo uma parede aqui. A parede é branca, eu tô dizendo que a parede é feia. Ok, é a forma como você tá vendo, mas a parede, ela é neutra. A mesma coisa é o dinheiro. O que faz a gente acreditar que o dinheiro é sujo? O que faz a gente acreditar que dinheiro é ruim? Que dinheiro é do mal? Os modelos mentais que a gente adquiriu ao longo do tempo. A forma como a gente foi ensinado a lidar com o dinheiro. É a forma que a gente vai ver o dinheiro. E aí, como eu vejo, vai ser refletido aqui. Tá? A forma como eu vejo o dinheiro vai ser refletido aqui. Então, o que eu tenho que mudar? A minha lente. E não as pessoas. E não o governo. Nada disso vai mudar. O governo não vai mudar. Sua família não vai mudar. Né? Podem até mudar. Mas isso você não controla. Você não controla a questão judicial, você não controla a questão com o governo, você não controla quem vai ser o presidente, você não controla a queda do dólar, você não controla nada disso, mas você controla a visão que você tem sobre o que você quer construir com relação à sua vida com o dinheiro. E é isso que vai criar a sua realidade. É isso que vai refletir na sua realidade. Então, a primeira coisa é você sair do papel de vítima, de reclamação, mesmo que esteja numa situação desafiadora. Não tô dizendo que não existe situação desafiadora com dinheiro, mas a forma como você vai lidar com isso vai criar uma realidade diferente. Então, uma coisa que eu falei, né? Eu falei nos stories, eu não sei se vocês viram, que eu falei no meu grupo terapêutico, né? Gratuito que eu tô fazendo, uns encontros. Você tem a reclamação. Você tá reclamando que o dinheiro não tá vindo, que as contas, você não tá conseguindo pagar as contas, você não tá conseguindo lidar com as coisas como você gostaria e não tem nada de errado com isso. Você está insatisfeita com uma situação, não é errado. Você não precisa ser uma pessoa good vibes, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso o tempo inteiro, porque isso é uma ilusão. Então, você precisa sim reconhecer que você está insatisfeita com algo para mudar algo, né? Então, assim, ok, quem reclama sobre o dinheiro tem um desejo de algo relacionado a isso. Então, por exemplo, se eu reclamo, poxa, meu salário não tá dando para pagar tal coisa que eu gostaria. Então, qual é a reclamação? Eu gostaria de pagar tal coisa com facilidade. Qual é o desejo? Né? Você poder pagar com facilidade aquilo ali. Então, ao invés de você focar na reclamação, eu não tenho, não vem, tá faltando, não consigo, não posso, tá difícil. Ao invés de você falar isso, a primeira coisa que você vai fazer é focar no seu desejo. Toda reclamação está relacionada a um desejo. Por exemplo, eu posso falar assim: ai, meu marido não paga nada pra mim, ele é murrinha. Tô dando um exemplo, tá? Nem sou casada, mas tô dando um exemplo. Meu marido não paga nada pra mim, ele é muito murrinha. Qual é a reclamação? Meu marido não paga nada pra mim. Qual é o desejo? Que ele pague. Então você vai focar no desejo. Como eu posso ter mais facilidade para o meu marido pagar algumas coisas para mim? Como eu posso, né? Como eu posso ter uma facilidade para me comunicar com ele para que ele pague algumas coisas para mim,
né? Tô dando um exemplo, tá? Ah, mas ele não paga. Então, não paga. Então, como eu posso pagar essa coisa pra mim? Né? Porque às vezes você quer que pague, às vezes você não quer que é ele, mas você quer que seja pago. Então, o objeto é pagar, é ter acesso àquilo ali. Então, você vai focar no desejo e não na reclamação. Isso é uma forma de sair do vitimismo, dessa frequência que te afasta do dinheiro, tá? E é uma prisão, é uma das prisões, tá? Eu vou falar de prisões estruturais, mas essas são prisões comportamentais que você tá reproduzindo e que te afasta do dinheiro. Até aqui tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido quem tá aqui? Então, assim, uma outra questão. Você tem uma quantia, eu falei isso no encontro do Clube do Livro, para quem tava, tá? Eu tô repetindo só para você voltar para esse exercício. Quem não sabe, eu tenho uma comunidade, a gente fez o Clube do Livro sobre os segredos da mente milionária. E esse Clube do Livro, gente, eu não tô lendo o livro, não. Ali, eu tô entregando o que é que você tem que olhar para aquela questão do livro, para os capítulos iniciais do livro, para você tirar algo, para você mudar a sua realidade, a sua mentalidade. Então, o que eu falei lá no Clube do Livro? Que nós temos, né, como se fosse um recipiente, um termostato, que é como se fosse uma regulação ali de ambiente com relação à forma que a gente vê o dinheiro. Então, é o valor, né, que a gente consegue conceber de dinheiro que a gente acha que é possível a gente ter. E geralmente a gente viveu, né, tendo essa quantia de dinheiro e é o que a gente acha que pode ganhar. Ganhar muito a mais do que isso, pra gente inconscientemente é uma coisa muito difícil, não é possível. E aí, isso quer dizer o quê? Se você ganhar do nada, digamos que você vai receber uma mala hoje com R$1 milhão na sua porta. Se você não tiver sustentação inconsciente para ter esse dinheiro, se você nunca viu esse dinheiro, se você nunca concebeu ganhar isso, nunca teve esse nível de recebimento, esse nível de consciência sobre o dinheiro, o que vai acontecer? Você vai perder tudo. Você vai arranjar um jeito de perder. Por quê? Porque o seu sistema nervoso vai se basear a partir do seu inconsciente e vai falar assim, não, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui não é seguro. E vai fazer você gastar e perder o dinheiro. E no livro Segredos da Mente Milionária, ele fez um estudo, né? O autor fez um estudo e mostra um estudo de mais de 90% das pessoas que ganharam dinheiro assim na loteria de forma inesperada e não tinham essa familiaridade com esse nível de renda, o que acontecia? Perdiam tudo. Depois de um tempo, gastava tudo, perdia tudo, dava um jeito de perder tudo. E isso é uma prisão também, tá? Isso é uma prisão que está relacionada ao seu nível energético, inconsciente de ter uma relação com o dinheiro. Então, digamos assim, você sempre ganhou de 1 a 5 mil, né? De 1 a 5 mil. Se você ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil do nada, a tendência é que você arrume um jeito de arranjar uma dívida, de perder esse dinheiro. Inconscientemente. A primeira razão, porque você energeticamente não sustenta isso. O que é o energético? São as relações que você teve com as pessoas ao seu redor, desde quando você nasceu até hoje, e a forma como essas pessoas viam o dinheiro e o que elas transferiram para você sobre essa visão, e também a forma que você recebe isso das pessoas que estão ao seu redor. Então, se as pessoas ao seu redor só ganham no máximo 5 mil, a tendência é que se você começar a ganhar muito, ou você se sinta culpada com relação a essas pessoas, ou você se afaste dessas pessoas. Porque se você continuar convivendo com essas pessoas, a tendência é que você se sinta diferente e errada. E inconscientemente você vai perder esse dinheiro. E é isso que a gente tem com a nossa família. É isso que a gente tem com o nosso sistema familiar, com as gerações passadas.
eles já trazem uma mentalidade sobre esse termostato financeiro e você acaba herdando isso e você só vai reproduzindo e nem percebe, tá? Mas aí o que acontece? Você fazendo o seguinte exercício de simplesmente se fazer a pergunta: qual é o meu termostato financeiro, né? Quanto que eu acho de dinheiro que é razoável para mim ganhar? Tipo assim, qual é a média que eu ganho? X reais. E eu já tô 10, 20 anos ganhando esses X reais. A tendência é que se eu ganhar muito mais do que isso, eu vou gastar, eu vou perder, eu vou arrumar um jeito de sumir esse dinheiro. Entende? Aí tudo bem, você descobre qual é esse nível, esse seu teto financeiro que você costuma ganhar e que você não passa muito disso. Beleza, você sabe isso. O que você vai fazer? Você vai se perguntar: quando eu faço mais do que isso, o que acontece? O que geralmente acontece? Eu já perdi muito dinheiro quando eu fiz? Eu arrumei dívidas? O que aconteceu comigo quando eu ganhei mais dinheiro? Começa a perceber isso, tá? Que ambiência, que comportamento ou crença eu geralmente tô relacionada. Eu já ouvi muito sobre o dinheiro. Você já ouviu muito que quem ganha dinheiro acaba se corrompendo? Você já ouviu muito isso da sua família? Você já ouviu muito que quem ganha dinheiro acaba se afastando, só pensa em dinheiro e se afasta da família, e é uma pessoa que fica vazia e perde tudo? Ganha o dinheiro, mas perde tudo? Você já ouviu falar sobre isso? Eu já. Identifica também essas coisas que você ouviu muito na vida, porque isso te influencia, tá? E aí você vai pegar e falar: ok, até hoje eu ganhava X reais. E esse é o meu teto. Geralmente eu não passo disso. O que eu quero? O que eu quero? Qual é o meu desejo? Eu vou te convidar a fechar os olhos e fazer esse exercício todos os dias. Antes de acordar, ao dormir, algum momento que você consiga se acalmar, coloca uma frequência de 852 Hz. Fecha os olhos e pergunte para o seu subconsciente, pergunte para você com honestidade, sem barreiras. Você vai dizer o seguinte: o que eu quero? Qual é o meu desejo? E não é ter dinheiro, tá? Porque ter dinheiro é a mesma coisa de você falar assim: ah, eu quero o resultado do espelho. Mas você não, dentro de você não consegue conceber isso. Então, não é isso. Qual é a vida que você quer viver? O dinheiro é um veículo. O dinheiro não é o que vai fazer, não é a fonte. O dinheiro é um veículo que vai te levar para isso. Ele é o carro, ele é o trem. Você quer chegar aonde? Qual a estação que você quer chegar? Fecha os olhos, se conecta com isso e começa a perceber. Se o dinheiro não fosse o problema, se você não tivesse nenhum problema com dinheiro, uma realidade que faz sentido para você dentro da realidade que você quer viver. Comece a se conectar com isso. Qual é a vida que eu quero viver? Onde eu gostaria de morar que é confortável para mim? Como seria a minha vida que é confortável para mim? Com quem eu estaria? Aonde eu estaria? E depois de fechar os olhos e imaginar isso, se for o caso, anote. Anote para você lembrar. O que veio na sua cabeça? Qual é o seu desejo? Desejo mesmo, ardente. Eu escolho morar numa casa, assim, pra mim, eu ia ser muito feliz se eu morasse numa casa, no campo, na praia. Cada um tem o seu desejo, não tem certo, não tem errado. Qual é o seu desejo principal hoje? Você precisa se conectar e saber o que é. Ter dinheiro não é desejo. Dinheiro é só o que vai te dar acesso ao que você quer, mas você tem que saber o que você quer, ok? Então tá. Aí você identificou o que você quer. Suzy, eu vou colocar lá, tá? A escala Hawkins. Você me lembra, mas eu vou colocar escala Hawkins. É isso, né, que eu tava falando? Que você me perguntou? E aí, você
você descobriu o que você quer, qual é o seu desejo. Aí você vai anotar. Se eu vivesse essa vida, se eu vivesse essa vida que faz sentido para mim, quanto eu teria que ganhar? Quanto eu teria que ter por ano, em média? Quanto que eu teria que ter por mês, em média, para sustentar essa vida que eu quero, que faz sentido para mim, que eu ainda não estou vivendo totalmente, ou melhorar a vida que eu tenho uma vida boa, mas eu quero melhorar, eu quero ter isso aqui, eu quero ter isso aqui, eu quero poder dar isso aqui para minha família, ou, enfim, viver um sonho, trabalhar com o que eu amo e poder ganhar dinheiro com isso. Qual é o seu desejo? E quanto isso custa? Quanto isso custa? Quanto você teria que ter por mês e por ano? Quanto? Você tem que saber isso. Você vai anotar isso. Você vai anotar isso num papel, numa caneta. Você anotou, por exemplo, eu e Leonora, seria 5 vezes mais ou menos o que eu tô ganhando hoje em dia. 5 vezes mais ou menos o que eu tô ganhando hoje em dia. Então, se eu já ganho isso há muito tempo, esse é o meu teto, esse é o meu termostato, tá? Então, eu acho que tem R$852 também, Suzy. Tem R$852, sim. Tem 530, eu acho que tem, mas enfim. Procura uma frequência alta, tá? De 500 para 800 para 900 Hz, assim. Que são frequências de manifestação mais rápidas, tá? E aí... o que acontece? Existe esse termostato, existe o nível de mentalidade relacionado a esse termostato. Eu vou colocar isso no grupo novo, tá? No novo mesmo, no gratuito, só um resumo. O completo eu vou colocar na comunidade. Aí, o que diz esse termostato? Eu acho que eu já coloquei um documento na comunidade, mas se eu não coloquei completo, eu vou colocar. Se você geralmente está ganhando de 1 a 5 mil, isso é mais ou menos uma... Como é que fala assim? Uma medida que foi feita para quem quer ganhar até 1 milhão, tá? Mas não é exatamente isso, é só para você ter como parâmetro. Então, assim, quem ganha de 1 a 5 mil tá numa mentalidade ali, geralmente, de sobrevivência, tá? Eu tenho que pagar minhas contas o mínimo possível, né? Para poder sobreviver. Quando você começa a ganhar mais, você já está no nível de mentalidade em que você já se sente parte dessa criação. Então, assim, eu quero ganhar mais porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero realizar isso, realizar aquilo. E eu faço parte disso, eu sou responsável por isso. Eu não sou mais vítima. Eu não tô só sobrevivendo. Então, eu vou fazer algo que vai me levar para isso. Eu quero isso, eu não sei como que eu vou chegar, mas eu sei o que eu quero. E eu quero isso. E meu custo de vida para isso vai ser 10, 20, 30, 40, 50 mil pelo menos, tá? Esse já é um nível de mentalidade em que você, né, já tá se sentindo parte da criação do dinheiro. Você já se sente responsável e você se sente capaz, mesmo que visivelmente você não tenha nada. Mas você quer tanto viver esse, digamos assim, aumentar esse nível de acesso a esse termostato do dinheiro, esse teto do dinheiro, que você, de alguma forma, decidiu que vai ter e acabou. Por quê? Primeiro que você tem um objetivo, você já decidiu que você quer X coisa, e para você ter essa X coisa, esse nível de vida que vai te deixar confortável, você vai ter que aumentar o seu teto de ganho financeiro. Então, você vai ter que aumentar o seu nível de independência no relacionamento com o dinheiro também. E na sua mentalidade com o dinheiro. Aí vai subindo, vai subindo. Então, quem quer ter acima de 30 mil para 100 mil,
é uma pessoa que, além de ter essa mentalidade de eu sou capaz, de alguma forma, de criar uma realidade diferente com o dinheiro, mesmo que eu não saiba como, mas eu quero tanto esse objetivo, isso pra mim é tão ardente dentro de mim que eu não vou desistir disso. E para isso eu preciso subir o meu teto de recurso financeiro. Então, vamos subir, não sei como, mas eu tô disposta. Vou fazer, vou manifestar de alguma forma. Aí o que vai acontecer? O seu cérebro, o seu inconsciente vai falar o que para você? Não, vai dar muito trabalho. Não vai não. Impossível, você vai ter que ser muito, e aí vai dar muito trabalho, você vai ter que se esforçar muito. Fica onde tá mesmo, porque tá bom, é só ganhar um dinheirinho a mais ali, viver de empréstimo e tá tudo bem. Aí você desiste e aí continua na vida que você tava ali, do teto que você tava. Então tem que ser uma decisão, consciente, sair do vitimismo, né? O problema do dinheiro é só o problema que tá ao seu redor e de todo mundo menos o seu, tá? E aí você começa a fazer parte dessa criação. Aí você aumenta o seu termostato, o seu teto financeiro. Por que você aumenta o seu teto financeiro? Você pode até não ganhar esse dinheiro a mais, mas a sua frequência, a sua abertura para receber o dinheiro mudou, porque a sua mentalidade mudou. Então, vocês estão entendendo que tudo que eu tô falando aqui não é sobre ter dinheiro? Vocês estão entendendo que é algo muito mais relacionado à sua mentalidade, ao seu modelo mental com relação ao dinheiro, que vai te fazer se relacionar com essa realidade diferente, e a partir de você se relacionar diferente, você tem uma frequência diferente, você tem uma forma de lidar diferente, uma energia diferente, e você tá pronta para lidar com o dinheiro. Deu para entender sobre isso? Que muitas vezes a gente foi direcionado para um modelo de dinheiro que a gente tem que ralar, que a gente tem que ter o suor para merecer o dinheiro, para a gente ter o dinheiro, mas a gente, dentro da gente, não tem esse relacionamento com o dinheiro e não tem uma mentalidade para ganhar mais dinheiro e um teto e um recipiente. O que é o recipiente, gente? Aqui, ó, tem um copo. Esse copo aqui tem um suco. Se eu vou aumentando aqui esse suco, será que você consegue sustentar essa mentalidade, essa energia para ter mais? Porque muita gente quer ganhar dinheiro, mas não consegue ter essa sustentação mental para ter mais dinheiro. Quando começa a ganhar mais dinheiro, a pessoa se sente culpada, a pessoa começa a gastar, coisas começam a acontecer. Por quê? Porque dentro dela ela não está preparada para sustentar isso. Entende? Então não é sobre ter, é sobre ser, que é o que eu estou falando há muito tempo. Eu, Eleonora, eu conto a minha história, que eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? Eu sou servidora pública, eu tinha um teto financeiro que eu ganhava X reais e não passava disso. Eu comecei a descobrir técnicas para manifestar dinheiro com mais facilidade. E aí eu comecei a criar dinheiro, eu criava curso, eu criava tal, eu fazia curso final de semana, já cheguei a ganhar 30 mil final de semana, já cheguei a ganhar, a fazer cursos, né, do Access, para quem sabe, né, que são cursos caros. Eu conseguia dinheiro assim, do nada, era 10 mil no final de semana, 10 mil no outro. Eu paguei 250 mil, né, praticamente para me formar como facilitadora do Access. Tudo assim, aparecendo dinheiro, manifestando dinheiro e tal e tal. E aprendi a lidar com isso. Só que eu não sabia lidar com o meu teto financeiro. Por muito tempo a minha mentalidade era, eu só ganho isso, eu sempre ganhei isso. Como que eu vou sustentar se eu ganhar mais? Dentro de mim, eu ficava com medo, eu não sabia o que fazer, eu tinha medo de largar o serviço público, né? Como que, se eu viver só disso, como é que vai ser? Será que eu vou ganhar o dinheiro? Será que eu não vou? O que aconteceu? Eu contraí dívidas e voltei ao meu teto do serviço público. Por quê? Porque é inconsciente, gente. Eu não tenho segurança com o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar um jeito de voltar para a situação que eu era antes, para o teto financeiro que eu tinha antes. Tá? E a maioria das pessoas é assim. Então, primeiro, você saber
e decidir que você quer aumentar o seu teto, não porque você quer só ter dinheiro por ter dinheiro, mas porque você quer ter uma vida diferente. A vida que faz sentido pra você, cada um tem a sua. Não tem, se você quer pegar um modelo da Virgínia, de não sei quem, aí tudo bem, mas também não vai se sustentar. É o que tá dentro de você, que você vai descobrir que faz sentido pra você. Depois, você vai ver quanto que isso custa. E o quanto que você vai ter que aumentar a sua mentalidade, a sua frequência, para atingir esse nível. Para atingir esse nível de consciência, de sustentação com essa nova realidade que você quer criar. Né? E aí, aqui a Joelma, exatamente, a gente tem um teto que é inconsciente. A gente sabendo disso, a gente não vai mais viver nesse piloto automático. Você vai definir qual é o desejo, qual é o meu desejo, qual é o meu desejo de vida. Eu quero morar numa casa assim, eu quero viver uma rotina assado, eu quero ter um carro assado, eu quero viajar 3 vezes ao ano, eu quero... Isso pra mim é o mínimo pra eu ter uma vida confortável. Quanto que é que você vai ter que ter de dinheiro com relação a isso? Ah, eu tenho que ter, sei lá, eu tenho que ganhar 50 mil por mês, tô dando um exemplo, tá? Só que para você ganhar 50 mil por mês, você tá aqui, tá? Você tá acostumado a ganhar isso e a viver assim. Para você ganhar assim e preencher isso aqui, você tem que mudar a sua sustentação, a sua frequência energética. Não tem como. Começa no invisível. Aí você vai ver o seguinte. Quem ganha 50 mil é alguém que não se sente vítima da circunstância. É alguém que delega as coisas, as obrigações. Para quê? Para ela poder se dedicar ao que é mais importante para ela. Então, por exemplo, né, eu, Eleonora, mamãe, que se sentia culpada, porque, né, eu tenho que ficar com as minhas filhas, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Gente, para mim, isso aqui é um projeto de vida. Isso aqui é um projeto de vida. Eu não tô aqui à toa. Eu não tô aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Eu tô aqui porque esse é o meu projeto, é a minha missão de vida. Eu quero viver disso, porque é isso que me alimenta, é isso que me faz meus olhos brilharem. Eu não fico com os olhos brilhando no serviço público. Eu gosto, é da onde veio a minha renda, e sempre veio, e eu sou muito grata e continuo sendo, e continuo no serviço público. Sim, eu não vou pôr defeito, eu não vou reclamar. Mas o que brilha os meus olhos é estar aqui, é compartilhar, é ver as pessoas mudando a vida delas. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que para eu fazer isso, para eu ganhar dinheiro com isso, eu preciso ter uma nova mentalidade. Aí eu vou conseguir ser mãe do jeito que eu sou, assim, ou eu vou ter que começar a delegar mais. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém para eu conseguir também ficar com as minhas filhas, mas também trabalhar e me dedicar mais a esse meu projeto. Então, o que eu faço? Eu pago uma pessoa para me ajudar. Final de semana, às vezes eu tô estudando, eu tô fazendo formação, eu tô investindo. Quer dizer que eu larguei, abandonei minhas filhas? Não. Mas eu tenho que ter também uma dedicação para isso, não tem como. Então, eu vou delegar, eu vou pedir ajuda para minha mãe, eu vou pedir ajuda para babá, eu vou pedir ajuda para várias pessoas para eu conseguir me dedicar a isso. Né? Eu não vou poder fazer tudo da casa e tudo da vida se eu quero me dedicar a outro projeto. E ganhar dinheiro, ou, né, investir dinheiro e receber dinheiro de volta com esse projeto. Né? Então você começa a ter uma cabeça de eu não controlo tudo, eu vou ter que pedir ajuda para as pessoas, eu não vou ser perfeita. Meu foco é isso aqui e acabou. E eu vou. Mas as pessoas vão te culpar, você é uma mãe ruim. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Pode ser outras situações. Tô falando no meu caso. Você é uma mãe ruim, você não dá valor, você não... É o meu projeto. Eu fico com as minhas filhas também, mas é o meu projeto, isso é importante pra mim. Então não interessa o que os outros vão falar, não interessa o que vai acontecer. Eu delego, tá? E eu não tenho medo de perder e de ser vista e de viver o meu sonho, porque isso é importante pra mim. Eu não tô falando que você tem a mesma coisa que eu, o mesmo sonho que eu. Talvez você tenha um outro sonho. Mas você tem que estar disposta a perder coisas dessa versão que você está vivendo.
Porque quando você começa a ter uma mentalidade diferente, a ter um recipiente diferente de dinheiro, de mentalidade de dinheiro, de frequência com o dinheiro, você não consegue mais se relacionar com as pessoas que pensam diferente da mesma forma. Não quer dizer que você vai parar de falar com todo mundo, que você vai abandonar todo mundo da sua família, mas você vai começar a ter que se focar em coisas, em ambientes, assistir vídeo, consumir material, fazer coisas que não vão estar relacionadas com essa realidade. E você vai perder um pouco da sua realidade com a sua família. Você tem que estar disposta, pelo menos um tempo. Porque não dá pra você ser mãe, fazer tudo com a sua família e de vez em quando você olhar pra isso. Se isso é o seu objetivo, tá? Não tô dizendo que você tem que largar não, tá? Mas eu tô dizendo que você tem que saber o que você quer e mudar sua mentalidade sobre isso e sustentar isso. Fazer parte dessa criação e dessa mudança. Não adianta fazer uma vez e esperar que as coisas vão vir, não vão vir. Você vai ter que fazer, você vai ter que se dedicar a isso de alguma forma. Vai ter que delegar, vai ter que perder coisas, vai ter que perder pessoas, vai ter que sacrificar algumas coisas da sua velha versão para você viver uma mentalidade e uma sustentação energética diferente da realidade que você quer criar, tá? Aí, quando você quer chegar no nível de 100 mil a 1 milhão por mês, ou, né, pelo menos por mês ou por ano, aí você já tem um propósito. Aí o dinheiro, ele não é mais só uma coisa para te satisfazer, para você ter os recursos financeiros e viver disso, e viver só o seu desejo. Aí você quer compartilhar isso e transformar a vida das pessoas também. Aí o dinheiro, ele serve à vida, a sua vida, no sentido de você também transformar a vida de outras pessoas. Então, pessoas milionárias, pessoas bilionárias, elas não olham para o dinheiro como algo que vai, porque eu vou gastar, porque eu vou usufruir. Eles podem até usufruir, mas o dinheiro é para algo sempre maior, sempre que vai transformar a vida de outras pessoas, que vai criar mais oportunidades para outras pessoas e que você tem uma outra visão sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o que você está fazendo aqui nesse planeta, né? Você quer deixar um legado, aí você começa a olhar, aí o dinheiro vem. Porque o dinheiro está servindo a algo maior, a vida. Você tem um relacionamento diferente com o dinheiro. Você tem uma identidade diferente. Você não tem medo de perder. Tem vários milionários, bilionários. Eles, né, Donald Trump, por exemplo, ele era bilionário, perdeu dinheiro, voltou a ser bilionário de novo. Por quê? Porque o recipiente dele para ser bilionário, ele consegue. Ele já chegou nesse nível. Se ele perder, ele consegue sustentar um novo nível de criação. Ele faz parte dessa criação para se tornar bilionário. Então, você percebeu? Eu não vou falar tudo hoje, tá? Porque a gente já tem um encontro aqui, quer ter uma liberação. Eu não vou fazer essa liberação hoje. Mas eu preciso começar a introduzir esse conteúdo hoje. Eu vou fazer um exercício pequeno só para vocês começarem a fazer, tá? Mas vocês perceberam que não é sobre ter o dinheiro? É como o dinheiro vai servir ao seu objetivo. Você é que vai criar a realidade. Você é que vai fixar a sua observação em algo que você deseja, que não precisa ser o que eu desejo, não precisa ser o que a Virgínia deseja, o que o jogador de futebol deseja. Às vezes você quer só aumentar o seu nível ali de vida em 10, 20 mil. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas para você aumentar em 10, 20 mil, você precisa ter uma sustentação energética, uma mentalidade diferente e uma identidade diferente. E aí, é essa consciência que você vai tomar. O que eu preciso ser? Qual é a pessoa que eu preciso me tornar para poder manifestar isso? Tá? E não é tão difícil assim se você começar pelo menos a escrever o que você quer. Comece a escrever o que você quer. Primeira coisa que você vai fazer, parar de reclamar do que você não tem, parar de focar no que você não tem e começar a olhar para o seu desejo, tá? Existem 3 prisões, eu não vou falar sobre isso hoje porque não vai dar tempo, tá? É isso que a gente vai liberar no nosso encontro, tá? Que a gente vai marcar com o pessoal da comunidade, que eu convido a todos a participarem.
O encontro avulso gravado é R$35. Quem tá na comunidade paga a assinatura da comunidade, tá? São 3 raízes que te prendem com relação à sua vida financeira. Primeiro, a material, tá? O que é a raiz material? É você não conseguir lidar com o dinheiro fisicamente. Você não tem dinheiro na sua carteira, você tá com a sua vida toda bagunçada, você não arruma seu quarto, você acumula coisa fisicamente, você olha para o dinheiro, mas já quer gastar logo, não consegue organizar uma planilha com o dinheiro, não consegue olhar para o seu extrato bancário, foge de dinheiro, não consegue conversar com as pessoas sobre dinheiro, tem vergonha da sua situação financeira, de falar com a sua família, com pessoas sobre o dinheiro, tá? Isso é uma raiz material que te trava com relação ao dinheiro, tá? Gaveta desorganizada, casa desorganizada, é o básico para você começar a ter o mínimo de espaço para o dinheiro vir, porque dinheiro gosta de organização, gosta de limpeza, gosta de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então a primeira coisa para você começar a ser uma pessoa com a mentalidade e uma identidade de ser próspera, começar a mudar a sua relação com o dinheiro e minimamente se organizar, começar a olhar para o dinheiro, começar a olhar para a sua dívida, para o que você tem que pagar, quanto que você tem que ter para ter a vida que você gostaria, quanto que você tem de dívida hoje, quanto que você tem que ter para pagar essa dívida e encarar mesmo. Porque se você não encarar, como é que você quer que o dinheiro te encare se você nem encara ele? Não tem como. É igual eu tô namorando com a pessoa, o cara tá olhando pra mim e eu... Não, quero ver não. Tenho medo, tenho vergonha, quero ver não. Como é que o cara vai chegar em mim? Não tem como. Se eu não dou espaço pra ele chegar. Então, materialmente, é olhar pra isso fisicamente, ter mais contato com isso fisicamente. Aí tem a raiz emocional, que são as crenças que a gente tem com relação ao dinheiro. Medo de cobrar, quando ganha mais, se sente culpada, acaba perdendo, né? Pensa só no dinheiro por mês, não pensa no dinheiro como uma coisa tipo assim, pô, eu quero ter mais dinheiro assim para poder ter uma vida assim. Então, por ano, quanto que eu ganharia, quanto que eu gastaria? Tem que começar a olhar para isso, tá? E aí, quando você não consegue olhar para isso, tem crenças relacionadas ao dinheiro. Crenças familiares, né? Você se compara muito com as pessoas, você sente que as pessoas conseguem e você nunca consegue, se sente culpada, se sente atrasada, não se sente segura para poder cobrar ou para poder falar de dinheiro, ou se sentir merecedora do dinheiro. Se faz dinheiro, perde dinheiro fácil, tá? Isso tem muito a ver com emocional. E aí a gente tem também a raiz espiritual, tá? Que tudo parece que tá certo, mas sempre, de repente, o pai adoece, alguma coisa acontece, né? Você repete muito questões que você tem de falência, de questões de emprego, padrões que você carrega com o dinheiro que a sua família carregou. Isso também tem a ver com o espiritual, tá? Por exemplo, alguém na sua família teve muita história de falência na sua família. Seus pais faliram, avós faliram, né? Por exemplo, o que eu descobri na minha família, né? A minha família tem uma questão emocional muito grande de sentir que, tipo assim, se a gente tiver dinheiro, nós somos pessoas dignas. Dinheiro estável, né? Nós somos pessoas gratas. Se a gente perde a estabilidade com o dinheiro, somos pessoas não gratas. Somos humilhados, né? Temos autoestima baixa. Então, o dinheiro, a segurança com o dinheiro é uma coisa muito cara pra gente. Estou falando da minha família, tá? E muito servidor público. Então, para mim, lidar com o dinheiro foi uma coisa, assim, de sair da estabilidade, nessa raiz espiritual de gerações, é uma coisa para romper que é mais difícil. Então, eu vou no meu tempo. Então, eu já sei que se eu for querer sair de cara, assim, tipo, largar o serviço público e isso vai, né, mentalmente criar uma resistência muito maior. Então, eu criei uma outra estratégia, né? E você vai identificando.
O que tem na sua família, o que tem de repetição com relação ao seu teto financeiro, a relação que você tem com o dinheiro que tem a ver com a sua família. A gente ia fazer um teste hoje sobre isso, tá? Teste prático, mas só na comunidade. E aí, minha gente, é isso, assim. Existe, só para finalizar, eu queria falar da teoria da árvore envenenada. Já tá longo essa live, vai ficar 1 hora, mas tem que falar. Teoria da árvore envenenada. Não adianta você, é aquela coisa assim, você tem aqui uma cesta com vários frutos aqui, certo? Aí você coloca uma maçã estragada. Vai estragar todas as outras maçãs que estão ao redor. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente quer dinheiro pra quê? Por isso que tem que mudar a mentalidade. Se você quer mudar o seu teto financeiro, a primeira coisa é você mudar a sua mentalidade. Parar de falar que é vítima das circunstâncias com relação ao dinheiro, culpar o governo e tudo que aconteceu com você, usar o seu passado como culpa para você estar na situação que você está hoje. Não tô dizendo que não aconteceu. Aconteceu, beleza, foi chato, né? Até hoje é uma coisa que te afeta, beleza, mas agora é daqui pra frente. O que eu posso fazer para mudar essa situação e mudar essa frequência? Aí é que vem a teoria da árvore envenenada. Por quê? Porque a gente quer dinheiro para pagar dívida, a gente quer dinheiro para se sentir segura, a gente quer dinheiro para fugir dessa vida e ter uma vida, uma liberdade de vida, para não se preocupar mais com nada, para ter estabilidade, para ser livre. Só que isso, geralmente, você está criando esse objetivo com base numa dor. Lembra que eu falei que é a reclamação, que é a dor? O que você vai criar? Dinheiro nesse contexto. Se a maçã tá com base numa dor, o cesto com as outras maçãs podem até não apodrecer imediatamente, mas os frutos que vão ser gerados ali vão ser com base na dor, né? E será que vão ser realmente prósperos? Provavelmente não. Então, não olhe para a dor, olhe para o propósito, olhe para a missão, olhe para o que vai te trazer alegria. O dinheiro é para servir a isso. Ah, tem que pagar dívida, tem que mudar minha situação financeira. Claro que eu vou me sentir mais segura, mas o objetivo não é esse. Porque se você quiser dinheiro só para segurança, porque você está insegura, você está partindo com base na dor. Você vai criar mais dor. Você vai criar frutos envenenados. Agora, se a sua raiz é eu quero dinheiro porque eu quero viver uma vida que faz sentido para mim, eu quero ajudar minha família, eu quero que minhas filhas vivam uma vida boa, que eu possa, né, pagar um colégio bom para elas, porque elas vão poder ter oportunidades melhores. Aí você tem um objetivo próspero, de expansão. Aí o dinheiro está servindo a algo. E o dinheiro, ele serve a algo, tá? E aí, então, eu te pergunto, para que você quer ter dinheiro hoje? Só para ter estabilidade? Só para ter liberdade, segurança? Para não ter problemas? Isso não é um objetivo, isso é falta. Qual é o objetivo e qual é o desejo? E que eu te convido agora, eu te convido a fechar os olhos. Fechar os olhos, esquecer tudo que está ao seu redor. Relaxar mesmo. Relaxar sua sobrancelha, relaxar o seu corpo, seus ombros. Fazer uma respiração profunda. E soltar assim, ó, tirando o peso do ombro, assim, ó. Dizer para você, para o seu campo, né, para todos que estão relacionados ao seu campo, seja nessa geração, seja nas gerações passadas, é dizer claramente, olhando para o seu, pensando agora no seu passado, no que você foi até agora, você vai dizer assim: só agora eu vejo que não é o dinheiro que vai mudar minha vida.
é o que ele vai me servir, é o que o dinheiro vai me servir, que é muito maior do que isso. Só agora eu vejo que eu tô aqui para quebrar todos os ciclos anteriores que vieram antes de mim. Eu reconheço todo esse ciclo, todas as gerações, tudo que veio antes de mim. Eu respeito e agradeço. Mas agora eu escolho criar uma nova realidade, um novo ciclo, uma nova mentalidade, uma nova identidade. E a partir disso, eu desejo isso. O que você deseja? Olha para o que você deseja. Pensa no que você deseja. Alimenta, grava um áudio, escreve, faz qualquer coisa, pega um quadro do sonho. A forma como você vai cada vez mais materializar isso é sua, é que faz sentido para você. Tem gente que grava vídeo falando: hoje é dia tal e eu estou vivendo isso. Ou então você vai escrever no caderno: eu atraio uma vida em que eu acorde tal horário, que eu tenha X reais na conta, que eu tenha uma casa assim, que eu tenha uma vida assim. Escreve a vida que você deseja, você precisa saber. Ninguém vai saber isso por você. Pega esse desejo. Então primeiro você vai reconhecer tudo que veio antes de você, todo o seu passado. Você vai devolver a eles com consciência anexada o que é deles e deixar com eles o que é deles. Você não vai mais carregar nenhuma coisa que não é sua. É daqui pra frente. Daqui pra frente eu desejo isso. E você vai dizer: a partir de agora, a minha vida se baseia no que faz sentido pra mim e no meu desejo. Tudo que não está consonante com isso, tudo que não faz parte disso, eu destruo, eu descrio, eu revogo, eu cancelo agora do meu campo energético. Eu escolho olhar para o meu desejo e o dinheiro vai servir a isso. Está feito, está feito, está feito. Se você fizer esse exercício todos os dias, olhando para o seu desejo, sentindo o que é esse desejo, o que ele significa para você, criando um novo significado do seu desejo com o dinheiro, você pode ter certeza que o dinheiro vai começar a se relacionar diferente com você. Ok? Muita gente já saiu. Esse exercício é muito poderoso. Eu espero que mais pessoas assistam esse vídeo, mas ele vai ficar gravado pouco tempo e vai para a comunidade. Então, se você quer acessar vídeos assim, venha para a comunidade. O link tá na bio. Espero que tenha feito sentido. Pessoal da comunidade, assistam. Pessoal do Novo Agora, assistam. Gente, um beijo, que ficou muito longa, mas eu espero que possa ter criado aí uma sementinha no coração de vocês, na vida de vocês, para vocês transformarem essa realidade com dinheiro a partir de agora. O exercício com as prisões sobre dinheiro mesmo, a gente vai fazer na comunidade, tá? Que a gente vai remarcar. E quem quiser pagar por fora, tá super convidado, tá bom? Beijo, meus amores. Em pé.